Há certas imagens que, por si só, contam a história de um país inteiro. E poucas são tão fortes, tão poderosas, como a de uma mala de cartão amarrada com um simples fio de corda. É mais do que um objeto, é o símbolo de uma ferida, de uma partida, de uma história que muitas vezes foi contada aos bocados, mas cuja dor raramente foi sentida por inteiro. Esta é a história do grande êxodo rural português dos anos 60. Reparem bem neste número, mais de 100 mil. Este foi o total de portugueses que deixaram o país num único ano, em 1965. É um número avassalador. E por trás dele, o que é que se esconde? Escondem-se dezenas de milhares de histórias, de despedidas feitas à noite, às escondidas, de viagens clandestinas cheias de perigo e de um futuro que era uma completa e total incerteza. Foi, sem exagero, uma autêntica sangria populacional. Mas então, o que é que levou a esta debandada em massa? Bem, para os jovens daquela altura, a escolha era brutalmente simples. E pode resumir-se nisto. Ficar significava escolher entre a miséria de uma terra que já não dava para sustentar toda a gente, ou o sangue. O sangue da guerra do ultramar, que os mandava para lutar e morrer em África. Ou seja, era a fome ou a guerra. Para muitos, a única saída a sério era uma terceira via: a imigração. Vamos então mergulhar um pouco nisto. Para percebermos a partida, primeiro temos de entender o ponto de partida. Portugal, nos anos 60, era, na verdade, um país que vivia a duas velocidades completamente diferentes. De um lado tínhamos o Portugal oficial, o de Lisboa, o das elites do regime, dos cafés, da vida social, das promessas de um império que, dizia-se, ia do Minho a Timor. E depois havia o outro lado, o Portugal profundo, o das aldeias, onde a realidade era completamente diferente. Era uma miséria que rasgava a alma. Famílias enormes, com 10, 12 filhos. A terra já não dava para todos e algo tão simples como comer carne era um luxo, quase uma miragem. E no meio desta pobreza toda, de repente chegava um pequeno rastilho de esperança. As cartas. Uma carta de um primo, de um vizinho que já estava em França, era um verdadeiro acontecimento na aldeia. Era lida e relida em voz alta para todos. E o que é que estas cartas diziam? Prometiam um trabalho duro, claro que sim, mas também prometiam um salário que num único mês era o mesmo que um pai de família demorava um ano inteiro a juntar na terra. O sonho aqui não era de riqueza, era mais básico. Era o sonho de ter uma vida com dignidade. Mas como é que se partia? O governo proibia a saída de homens em idade de ir para a tropa. A única resposta, estava na clandestinidade. Numa travessia feita no escuro da noite que ganhou um nome que ainda hoje causa arrepios: o salto. Ir a salto era, portanto, a única opção para muitos. E o que é que isto significava? Significava entregar a vida, as poucas economias que se tinha, a uns homens chamados passadores, que conheciam os caminhos secretos das fronteiras. Alguns eram de confiança, mas outros eram autênticos criminosos que roubavam e abandonavam os grupos no meio do nada. Era uma aposta de vida ou morte, literalmente. Cada um destes passos era uma provação. É preciso imaginar o que era caminhar dezenas de quilómetros em noites geladas, com mulheres a dar xarope aos filhos pequenos para não chorarem e denunciarem grupo todo à PIDE ou à Guarda Civil. Significava dormir escondido em palheiros, sempre a tremer com o medo de ser apanhado. E para os que conseguiam, o prémio era chegar a Hendai e apanhar o Sud Express, o famoso comboio das lágrimas, onde o som do motor era abafado pelo choro coletivo da despedida. Ok, eles tinham conseguido. Tinham dado o salto. Mas o que é que os esperava do outro lado? A ilusão de uma Europa rica, do Eldorado, desfazia-se muito depressa. A realidade era bem mais dura e tinha um nome: Bidonville. A França precisava de mão de obra, e mão de obra barata, para a reconstrução do pós-guerra, mas não oferecia sítio para viver. E por isso, à volta de Paris cresceram enormes bairros de lata. O sonho de ganhar em francos e construir uma casa de tijolo na aldeia começou para muitos numa realidade de lama, sem as condições mínimas de higiene, a trabalhar de sol a sol, 12 a 14 horas por dia nas obras. A vida nestes bairros era desumana. Havia lama por todo o lado, sem água canalizada, sem eletricidade, um frio de rachar que entrava pelas frinchas das frágeis barracas de chapa. E a comida? A mais básica possível. Muitas vezes eram só sopas ralas de cebola. Tudo porque cada franco poupado tinha um destino sagrado. Tinha de ser enviado para a família que ficou em Portugal. E era este o único elo. O cordão umbilical que os mantinha ligados a casa. O vale de correio.
Era aquele dinheiro que chegava à aldeia 1 ou 2 vezes por mês, muitas vezes dentro de cartas manchadas pelo suor do trabalho duro e, claro, pelas lágrimas da saudade. Mas agora vamos mudar o foco e voltar a Portugal, porque enquanto os homens enfrentavam a dureza da imigração lá fora, cá dentro, nas aldeias, acontecia outro milagre silencioso, o milagre da sobrevivência, e era liderado pelas mulheres que ficaram para trás. Para elas, nasceu uma expressão de uma tristeza profunda, que diz tudo. As viúvas de vivos. Eram mulheres casadas, sim, mas que viviam na prática como viúvas, com os maridos a milhares de quilómetros de distância. E sobre os ombros delas caiu o peso de um mundo inteiro. De um dia para o outro, estas mulheres tornaram-se gestoras. Tinham de gerir as terras, criar os filhos, que muitas vezes só conheciam o pai por fotografia, administrar o pouco dinheiro que vinha de fora e tornaram-se os verdadeiros pilares, não só da sua família, mas da comunidade inteira. As aldeias de Portugal, de repente, transformaram-se em sociedades matriarcais. É por isso que se diz que a figura mais importante, a mais aguardada na aldeia, não era o padre nem o presidente da junta, era o carteiro. A chegada dele significava que ia haver pão na mesa. Mas ele era muito mais do que isso. Para as muitas mulheres que não sabiam ler nem escrever, o carteiro era o confidente. Era ele que lia as cartas de amor e de saudade dos maridos. Pensem nisto. A intimidade de um casal era partilhada através da voz de uma terceira pessoa. Anos mais tarde, com muitas poupanças feitas à custa de sacrifícios que nem conseguimos imaginar, começava o regresso. Mas voltar a casa, depois de tanto tempo longe, era uma experiência bem mais complexa e, por vezes, surpreendentemente amarga. Agosto. Agosto era um mês sagrado, o mês do regresso para as festas da terra. Os imigrantes, que começaram a ser chamados de aveques, muitas vezes com algum preconceito, chegavam com os carros a abarretar de presentes. Era uma espécie de prova de vida. Era a forma de mostrarem a toda a gente que o sofrimento, a lama, a solidão, que nada disso tinha sido em vão. E a prova mais visível desse sucesso eram as casas. Com o dinheiro poupado, começaram a construir vivendas de tijolo e cimento, com varandas grandes, telhados inclinados, mesmo ao lado das velhas casinhas de pedra. A arquitetura de milhares de aldeias portuguesas mudou para sempre. Um testemunho de betão do esforço de toda uma geração. Mas é aqui que reside talvez a grande tragédia psicológica disto tudo. Eles sentiam a pior das solidões, a síndrome do não-lugar. Lá fora, em França ou na Alemanha, seriam sempre os portugueses, os estrangeiros. E quando voltavam a Portugal já não eram vistos como os de sempre. Eram os imigrantes. Deixaram de pertencer totalmente a algum lado. E o sacrifício final foi este, talvez o maior de todos. Muitos sonharam a vida inteira em voltar para a sua aldeia na velhice, mas os filhos que cresceram lá fora criaram as suas próprias famílias nesses países. E para estarem perto dos netos, muitos pais tiveram de abdicar do seu grande sonho de regresso e acabaram por envelhecer numa terra que, no fundo, nunca sentiram verdadeiramente como sua. No fundo, esta não é apenas uma história sobre a imigração. É a história de umas mãos que ajudaram a reerguer uma Europa devastada pela guerra e que, ao mesmo tempo, com o dinheiro que enviavam, sustentaram a economia de um Portugal que os tinha, na prática, forçado a partir. E por isso fica a pergunta. Esta geração sacrificou tudo. Deram a sua força de trabalho à Europa e o seu dinheiro a Portugal. Mas, no meio disto tudo, onde é que ficou o seu verdadeiro lugar? O seu sentimento de pertença? É uma questão que, ainda hoje, ecoa em tantas e tantas famílias.